Só um minutinho que tá abrindo aqui. Bom, a gente viu lá no final de julho, né, sobre essa matéria. Vocês estão conseguindo visualizar aí? Então vamos lá. O que a gente viu na unidade 1 sobre a descoberta da eletricidade? Primeiro, a gente viu lá sobre Tales de Mileto, né? Qual que foi a descoberta desse cientista, gente? Ele descobriu, né? Igual tá escrito aí, ó. Ele descobriu a existência de eletricidade quando ele atritou um pedaço dessa resina fossilizada, era o âmbar, tá? Quando ele atritou essa resina em um pedaço de lã. Então, ele observou que o atrito ali atribuía a essa resina a propriedade de atrair alguns corpos, né? Como a gente pode ver aí na ilustração. Então, é aí que veio o conceito de eletricidade, que a gente viu que no grego, né, significa justamente âmbar, tá? Então, essa foi a primeira descoberta. Depois a gente estudou sobre o William Gilbert, que ele descobriu o quê? Que outros tipos de materiais, né, como o vidro, também apresentavam propriedades que eram parecidas com a resina anteriormente, quando também eram atritados ali com a seda, ok? Depois, a gente estudou sobre o Otto von Guericke, que falou o quê? Eu quero que vocês participem, gente. Deixa eu só aceitar aqui. Criou uma estrutura representativa da Terra para investigar os fenômenos elétricos. Isso, então o que ele fez? Ele construiu ali, né, uma esfera, uma bola mesmo, que, que era feita de metal, né, metal fundido, e ele começou então a estudar ali os movimentos da Terra. Então, nessa esfera, ela tinha ali uma grande quantidade de enxofre, então ele imitava o movimento, né, de rotação da Terra. Então, ele fixava numa espécie de manivela, né, e ficava rodando ela. E aí, o que Guericke observou nisso? Ele observou que quando ele freava essa esfera, né, com as mãos, essa esfera ela adquiria propriedades similares também à resina. Então, ela começava a dar faísca, né? Então, ele inventou a primeira máquina capaz de gerar aquelas fagulhas elétricas. E ele descobriu a atração e a repulsão elétrica. Então, ele criou uma coisa importante para vocês saberem. Foi Otto von Guericke que criou o primeiro gerador eletrostático, tá? Então, ó, aí tá até ilustrado, né? A máquina aí com a manivela e a esfera. O que como que era, né, esse instrumento. Depois a gente viu sobre esse Francis. O que Francis ele descobriu, gente? Ele construiu uma máquina capaz de concentrar cargas elétricas em um objeto produzindo grandes faíscas. Isso, era bem parecido com o anterior, né? Só que quando o que ele também observou nesse experimento dele? Quando ele tocava esse que a gente chama, né, de bulbo, né? Esse bulbo, essa parte de vidro, ele observou o quê? Uma pequena quantidade de mercúrio.
Não, ele também observou que saía aquelas pequenas faíscas, tá? Aham. Foi muito parecido com o Otto von Guericke. E veio então o Stephen Gray, que ele fez o quê? Utilizou a máquina para estudar as propriedades de atração e repulsão elétrica. Isso. Então, olha só. Olha aí essa ilustração que está no slide. Ele colocou ali, né, várias folhas, que eram folhas de ouro no chão, e colocou um garoto ali suspenso. E esse garoto, né, ele recebia determinada carga de eletricidade. Quando ele aproximava, então, uma das mãos nas folhas, elas eram saídas para a mão desse. Então, para que Não estou te ouvindo. justamente. Deixa eu colocar aqui no mudo, rapidinho. Está dando eco. Justamente, para que foi importante, né? Justamente para também compreender as propriedades de atração e repulsão, tá? Então, ele também chegou numa, que eu coloquei depois um quadrinho, ele chegou numa conclusão que um corpo neutro podia ser eletrizado se entrasse em contato com outro corpo eletrizado. Então, corpos com a mesma eletricidade, ele percebeu que cargas iguais iriam se repelir e cargas diferentes iriam se atrair. Os opostos se atraem, professor. Isso, exatamente. Depois a gente, então, viu aí sobre o conceito de eletricidade. Então, depois de todos os estudos desses cientistas, a gente conseguiu, então, entender melhor o que é eletricidade, né? Então, justamente isso que a gente viu do Frey, né? Nesse anterior, que as cargas elétricas de mesmo sinal, eles iriam se repelir e as cargas de sinais opostos iriam se atrair. E a gente também falava que eletricidade ele é o conjunto de fenômenos, isso também é importante vocês saberem para a prova, viu, gente? Se vocês não tiverem esses slides, vocês também podem me pedir que eu envie de novo. Então, é o conjunto de fenômenos produzidos pela movimentação de cargas elétricas associados a uma das diversas formas de energia que existiam na natureza. A energia elétrica, que pode ser convertida em outras formas de energia, como luz, como som e como calor, tá? Que a gente também estudou mais para frente todas essas. Depois, a gente viu aí, né, que quando que um corpo pode se dizer neutro, né? Quando o corpo apresenta a mesma quantidade de cargas elétricas, tanto positiva quanto negativa, ele é um corpo neutro. Daí é bem fácil. A gente também viu sobre eletrização, que ela consiste em um processo que são alteradas as quantidades de cargas de um corpo após sua interação com outros materiais. Então, aquele mesmo exemplo lá, igual do menininho que estava lá pendurado, ele sofreu um processo de eletrização. Ele transferiu a eletricidade para aquelas folhas, né? Então, esse é o conceito de eletrização. E eletricidade estática é quando a carga elétrica se acumula em objeto. E temos também a corrente elétrica, que são cargas elétricas em movimento. Só alguns conceitos básicos aí para vocês entenderem. Depois a gente começou a ver as invenções de vários aparelhos elétricos. Então, primeiro aí que a gente viu, para-raio. Como que foi essa invenção, gente? Vamos relembrar. Como que ele fez? Qual foi o experimento? Ele utilizou um fio de metal para empinar uma pipa de papel. Esse fio estava preso a uma chave também de metal, manipulada por um fio de seda. Ao soltar o brinquedo, o Frank percebeu que as pequenas faíscas eram emitidas pela chave, demonstrando assim que a eletricidade dos raios podia ser conduzida pelo dispositivo. Isso, exatamente. Então, por causa desse experimento, ele conseguiu, então,
inventar os para-raios, né? Então, justamente por causa dessa chave que era de metal, que a gente já sabe que ele é um bom condutor, né? Elétrico, os metais. Então, ele pôde fazer o quê? Ele pôde, então, colocar um para-raio para, quando, né, caísse um raio, ele fosse atraído para essa estrutura e não danificasse os edifícios daquela cidade. Então, veio assim a invenção do para-raio. Depois a gente viu essa invenção aí da lâmpada elétrica de Thomas Edison, que foi como, gente? Tiago, Luiz, vocês estão aí? Responde também. Por meio de um rece de carvão e vácuo, ele conseguiu obter uma iluminação muito forte por muito mais tempo do que todos os outros experimentos. Isso, então, ele produziu ali um vácuo, né, dentro dessa lâmpada de vidro, que aí ele pôde fazer o quê? Ele pôde conseguir uma estrutura que não queimasse, que não entrasse em combustão, né? E aí, então, ele conseguiu fazer com que essa lâmpada produzisse ali luz por muito mais tempo. Então, ela podia estar acesa por muito mais tempo. Então, esse filamento, que é o que está mostrando aí na figura central, é o que faz ela emitir a luz. Como ele fez esse vácuo, né, dentro da lâmpada, esse filamento era mais difícil de queimar, demorava mais para entrar em combustão. Então, por isso que ele conseguiu, então, que a lâmpada ficasse acesa por mais tempo. Então, isso foi que a gente aprendeu na unidade 1. Deixa eu ver o que mais que eu tenho, mais alguma coisa que eu posso falar para vocês. Vocês têm alguma dúvida ou foi tranquilo? Tá. Então, depois a gente entrou na matéria da unidade 2, constituição da matéria. Tiago e Luiz, vocês estão aí? Tiago e Luiz. Tiago e Luiz. O microfone tá dentro. Tá. Tem que participar também. Não é só não. Vamos lá. A gente está na unidade 2, a gente viu aí sobre a história do átomo. Como que foi? Quem que pode me falar aí? Não, você que caiu primeiro, você não fez A isso. história do átomo? Como que ele foi... Me fala um resumo de como que ele foi descoberto. Não, eu tô com muito pouca vida aqui, muito menos vida que você. Luiz. Eu tô com 40 de vida e 29 de estudo. Luiz, tô te ouvindo. Não tenho isso. Tá, eu mereço. Professora, os primeiros filósofos gregos foram Leucipo. Quase que eu entrei na série. Meu Deus. Viveram na cidade morrer. Eles foram os primeiros a... Calma aí, eu tô tentando colocar o Luiz aqui, não tô conseguindo, não. Ele tá fazendo outras coisas durante a aula, né, Luiz? Não, professora, eu tava fazendo um negócio aqui, desculpa. Eu percebi. Você tá em aula, não sei se você sabe, mas... Alô, tá me ouvindo agora? Tô ouvindo, muito bem, por sinal. Você tá fazendo outras coisas enquanto eu tô fazendo aqui a revisão para a prova. Não, foi mal, é porque eu distraí.
Ah, pois Tô aqui, ó. é. Luiz, fale para mim. O quê? A gente agora está na unidade 2. Vamos, deixa eu colocar numa parte que com certeza eu vou cobrar para vocês. Porque a história do átomo não é algo que eu... Vou cobrar. Me fala aí sobre John Dalton, gente, o modelo atômico de Dalton. Nossa senhora, isso aí faz muito tempo que eu vi. Deixa eu só ver. Tá, vamos ver lá atrás, professor. Nossa, você tá lá atrás no livro. Você tá Estamos lá fazendo atrás no livro. revisão, Luiz. Nós estamos fazendo revisão para a prova. Sim, Professor, eu posso falar? calma. Pode falar, O Gabi. John Dalton, ele desenvolveu experimentos por meio da retomada lá dos conceitos gregos. Sua teoria foi em 1803. Ele afirma que a matéria seria formada por minúsculas partículas chamadas de átomo e que essas partículas apresentavam algumas características. Eram macias, indivísias e indestrutíveis. Ele dizia então que, gente, que primeira coisa, esse tipo de modelo dele era conhecido como bola de bilhar. Então, era um modelo esférico, era maciço, era um modelo que não iria se dividir, então ele era indivisível e indestrutível. Não poderia também ser destruído. E esse, então, era o conceito que ele tinha de átomo, né? Então, isso é o importante para vocês saberem. Depois veio esse cientista aí, William Crookes, que ele fez o quê? Ele observou Ai, calma aí, professora, eu não tô achando nada disso. luminosidade tá, achei. apresentava uma ampola de vidro com gases a baixa pressão quando o aparato era submetido à corrente elétrica. Então, ele aprimorou, tá? O modelo atômico de Dalton, observando que passava uma luz que atravessava uma ampola de vidro, igual essa daí que está no slide, e dentro dessa ampola tinha gases que estavam em baixa pressão, então ele era submetido ali a uma corrente elétrica. E aí ele desenvolveu o quê? Um experimento em que um tubo de vidro era posicionado próximo a uma placa carregada negativamente. E aí a luminosidade ela se afastava da extremidade, então, desse vidro. O que isso fez, gente? Esse experimento foi muito importante para começar a construir os primeiros televisores, tá? Então, foi aí que começou a invenção da televisão, tá? A importância maior foi essa. E aí veio aí, ó, essa parte é muito importante, com certeza vai ter na prova, para vocês explicarem o modelo atômico de Thomson. Luiz, explica aí para mim. É pra ler isso aí mesmo? Não, não é para ler. Não é para ler. É para você me explicar. Como é que você vai responder na prova se eu te perguntar quais características do modelo atômico de Thomson? Ai, calma aí. Ai, eu não sei responder direito. Professora, eu não lembro dessa parte. Gente, esse modelo, pois é, então tem que estudar e prestar atenção na aula agora, porque a gente está revendo tudo. Eu tô tentando achar isso no livro, mas não tô achando. Está lá na segunda unidade. A segunda O que era esse modelo, gente? Segunda unidade do caderno 3. O que é esse modelo de Thomson? Como ele era representado, gente? Ele era uma esfera positiva de carga positiva, tá? Então, uma esfera formada por carga positiva. Também era não maciça e era recheada ali de partículas que eram os elétrons, que é a carga negativa. Então, é por isso que, por ela ter essa forma, falava que ela parecia um pudim de passas, como se as passas fossem os elétrons
e toda aquela massa do pudim fosse, então, os prótons, né? A carga positiva, ok? Ok. E esse aí, Wilhelm, o que ele fez, esse cientista? Ele descobriu o quê? O raio-x. Isso, gente. Ele fez esse teste aí, né, com a esposa dele, e ele conseguiu visualizar ali os ossos da mão, né? E aí, então, ele conseguiu, então, fazer a descoberta do raio-x, sobre a radioatividade, tá? Descoberta sobre a radioatividade que foi utilizada mais tarde para fazer aqueles exames de raio-x. Raio-x. Pra ver os ossos tá quebrado. Então, vocês têm que saber isso também. Depois, veio esse Henry. O que esse Henry fez, gente? Ele emitiu. Ele, tipo, foi tipo um raio-x também, professora. Sim, ele também ajudou, né? Sim. Mesma coisa lá da descoberta da radioatividade, junto com esse casal aí também, a Marie e o Pierre. Juntos eles também descobriram aí mais um pouco sobre a radioatividade, inventaram, né, a questão do material de raio-x. Então, todos esses três, se eu perguntar na prova quais foram os cientistas, né, que desenvolveram a radioatividade, você tem que falar Wilhelm, Henry, Marie Curie e Pierre Curie, tá? Então, vocês têm que saber que foram os três. Amanhã a gente continua, então, nessa parte do modelo atômico de Rutherford, tá? Tá. Amanhã não, né? Na verdade, nem vai ter como. Tô viajando aqui. Amanhã é sábado. Terça-feira já começa a prova. Então, vocês vão ter que estudar em casa. Estudem pelo trabalho e principalmente por todos os exercícios extras que eu passei, que eu vou pegar as questões de lá, a maioria delas, tá bom? Tá. Beijos, até Tchau, terça. professora. Tchauzinho.